Hoje vamos falar de um esporte que recentemente voltou a fazer parte da grade dos esportes olímpicos. Um esporte milenar que já se ouve falar desde 1400 pelos escoceses, por volta do século 17 pelos ingleses e pelos franceses também, mas enfim, não existe uma data muito específica. Hoje eu vou mostrar para vocês, não, melhor ainda, vou ensinar a vocês a jogar golfe. Bora comigo? Então pessoal, como eu tinha falado, hoje eu estou aqui com o Miguel, que ele é o gerente aqui do Iguaçu Falls Golf Club, aqui em Foz do Iguaçu. Ele vai explicar pra gente um pouco de como que funciona o golfe e tudo mais. E Miguel, você podia contar pra gente uma das curiosidades aqui do campo do Iguaçu Falls? Bom, o campo foi construído em 94, inicialmente pertencia a um outro proprietário, e há cerca de 5 anos nós fizemos uma reforma no campo. Então o campo passou a designar-se Iguaçu Falls Golf Club, em homenagem às cataratas. É um campo desenhado por um arquiteto norte-americano que se chama Eric Larson. Trabalhou com um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, um americano chamado Arnold Palmer, infelizmente já falecido. E nós temos 18 buracos, temos uma ótima estrutura, temos carrinhos de golfe para locação, temos tacos para locação, temos um clube house, onde também organizamos os nossos torneios, as nossas premiações, temos aulas de golfe. Portanto, temos toda a estrutura necessária para quem já joga ou para quem quer iniciar-se no esporte. Miguel, explica pra gente como que é a dinâmica do jogo de golfe. Bom, basicamente o objetivo do golfe é jogar os 18 buracos no menor número de tacadas possível. Então nós temos 18 buracos, como eu disse há pouco, e existem alguns campos de golfe que têm 9 buracos. O nosso é um campo oficial de 18 buracos, com par 72. Então significa que em média, o ideal seria que todos os jogadores percorressem os 18 buracos com 72 tacadas. Então esse é o objetivo do golfe, é jogar os 18 buracos com o menor número de tacadas, de preferência com as 72. E existem regras específicas assim para o jogo de golfe? Existem regras específicas. O objetivo é nós não movimentarmos a bola em nenhuma situação, temos jogarmos a bola como ela se encontra, e nós temos algumas penalidades. Então, por exemplo, o campo de golfe está demarcado por umas estacas brancas. Se a bola sair das estacas brancas, nós somos penalizados. Tal como, se a bola cair dentro de um lago, nós também temos algumas penalidades. Então, de uma forma geral, a ideia principal é jogar os 18 buracos, sempre sem ter necessidade de mexer na bola e tendo em atenção, no caso de a bola sair das áreas das estacas brancas, nós temos penalidade, tal como nas situações em que ela cai no lago. O interessante é que o campo, ele nem tem como ser, né, um campo igual ao outro. Todos os campos de golfe é diferente, não adianta. E eles são cheios de obstáculos, querendo ou não, né? Eu vi que tem algumas, eu já dei uma olhada no campo aqui, tem algumas bancadas de areia, que se a bola cair lá dificulta, é praticamente um buraco, gente, no chão, que se a bola cair lá, de alguma forma ou de outra, tem que sair, né? Isso, portanto, são os chamados bunkers de areia. Então são áreas que acabam por penalizar ou dificultar a tacada do jogador e, portanto, o jogador tenta percorrer os 18 buracos, de preferência sem ter necessidade de cair em nenhuma das bancas. Tal como aos lagos, como eu disse há pouco, no caso dos lagos, se a bola cair tem penalidade, no caso das bancas de areia não tem penalidade, mas é uma tacada um pouco mais difícil. E o que acontece quando a bola cai dentro do lago? No caso se a bola cair dentro do lago, nós temos uma tacada de penalidades. Então, por exemplo, se nós jogarmos a primeira tacada dentro do lago, nós vamos jogar do lado do lago a nossa terceira tacada. Nós tivemos uma tacada de penalidade. Agora, você falou que existem campos de 9 e de 18 buracos. E esses buracos eles são medidos por par. O par significa, na realidade, Professional Average Round. Então, por exemplo, par 72 significa que um jogador profissional, em média, precisaria de 72 tacadas para jogar os 18 buracos. Cada um dos 18 buracos tem uma distância definida. De acordo com a distância, ele pode ser considerado um par 3, um par 4 ou um par 5. O que é que isso significa? No caso dos pares 3, significa que, em média, nós temos que embocar a bola em 3 tacadas. Se for um par 4, em 4 tacadas, se for um par 5, em 5 tacadas.
Essa é a dinâmica do golfe. E tanto par 3 quanto par 5 são um número de jardas específicas para atingir isso. Neste caso, se for par 3, par 4 ou par 5, tem um intervalo de jardas pré-definido. Então, de acordo com o número de jardas, ele é considerado par 3, par 4 ou par 5. Miguel, fala aí pra gente então, por que se utiliza tantos tacos assim para se jogar golfe? Bom, na realidade, cada taco ele é usado de acordo com a distância a que nós queremos jogar ou a que nós tivermos na bandeira. Então, por exemplo, nós temos os tacos de distâncias mais curtas, como o chamado putter, em que nós utilizamos no chamado green, em que a bola simplesmente bola e não tem um voo. Depois nós temos os tacos intermédios, como por exemplo o chamado sand wedge, que é um taco que tem 56 graus de distância, em que nós jogamos para distâncias de 50, 60, 70 metros. Depois nós temos os restantes tacos, que são os tacos em que nós estão definidos do número P, do P até o número 4, em que quanto menor o número, mais longe a bola será jogada. Depois, para finalizar, nós temos as chamadas madeiras. Nós começamos com o chamado driver, que é o taco que pode jogar a bola a mais de 300 metros de distância. Geralmente é o primeiro taco que nós utilizamos para cada um dos buracos. Seria o mais famoso de todos, na verdade. Seria o mais famoso. O que mais ouvi falar é o do driver. É do driver. Geralmente o pessoal gosta sempre de começar até pelo driver, até porque todo mundo gosta de jogar a bola mais longe, e neste caso o taco adequado para isso seria o driver. Agora então a gente vai começar com uma demonstração de uma tacada curta, que é como vocês inicializam, na verdade, para iniciantes. Quem ainda nunca jogou golfe nem nada, eles começam iniciando com a apresentação das jogadas curtas, podemos assim dizer. Isso mesmo, são as chamadas, é o chamado o putter, nós vamos utilizar, vamos treinar aqui um pouco no putting green, e são as tacadas em que nós queremos embocar a bola. Então é a última tacada que nós damos para finalizar o buraco. Perfeito. Bora lá então. Bom, então como eu falei há pouco, este é o putter, é o taco que nós utilizamos para distâncias mais curtas. Nós estamos no putting green e o nosso objetivo é embocar a bola utilizando este taco. Este taco faz com que a bola simplesmente role e não tenha um voo. Então como é que nós seguramos no putter? Os pés ficam à largura dos ombros, o corpo ligeiramente fletido à frente. No caso dos destros, quem tem a mão direita dominante, a primeira mão que segura no taco é a mão esquerda em cima com a mão direita em baixo. E o movimento que nós devemos fazer desde o início é o movimento de pêndulo. Nós temos muita tendência para fazer o movimento ou para patear usando demasiado os pulsos, as mãos. O nosso objetivo é usar o movimento dos ombros. Isso faz com que nós possamos movimentar os nossos músculos grandes e com isso nós conseguimos ter uma performance, uma estabilidade, um resultado melhor e uma performance melhor. Então, vou exemplificar aqui para vocês. Bom, depois de termos usado o putter nas tacadas mais curtas, nós agora passamos para as tacadas de aproximação, chamado chip and run. Para este tipo de tacada, nós já vamos utilizar um taco que tenha um loft, que tenha um ângulo. O que nós vamos utilizar nesta fase inicial vai ser o chamado sand wedge. Este, por exemplo, tem 54 graus. Então o ângulo dele é de 54 graus, o ângulo que ele faz o pé no chão. O nosso objetivo é aproximar a bola o mais possível do buraco para poder finalizar na segunda tacada com o putter, o taco que nós aprendemos anteriormente. Em termos de grip, de pega no taco, funciona da mesma forma, mão esquerda em cima, mão direita em baixo. A diferença está no nosso stance, na forma como nós nos posicionamos para poder dar a tacada. Então neste caso, o objetivo é que os pés estejam mais próximos um do outro, o peso ligeiramente mais na perna esquerda, os braços esticados na frente do corpo e o movimento do taco continua a ser um movimento de pêndulo. Vamos novamente evitar movimentar demasiado as mãos para que não tenhamos as chances ou as probabilidades de fazer o chamado topping, em que nós tocamos, batemos na cara da bola e ela sai sem controle e geralmente com uma distância bem mais longe da bandeira. Eu vou exemplificar, vou dar aqui 3 tacadas, exemplificar a tacada de aproximação. Então pessoal, agora a gente veio até aqui ao driver range
que o Miguel vai nos explicar como que funciona as tacadas daqui, que geralmente é utilizada para médios e longos distâncias, né, Miguel? Isso mesmo. Então, como eu tinha dito há pouco, nós temos 14 tacos e nós no driving range, que é o local de treinamento do swing de golfe, nós usamos os tacos geralmente para as tacadas de média e longa distância. Então nós lá usamos o putter e usamos o sandwich para as tacadas de aproximação, e agora nós já temos distâncias que podem variar entre os 50 metros e os 250 metros. E é exatamente isso que nós agora vamos trabalhar. Eu vou exemplificar e falar um pouco sobre a técnica do golfe. Os pés ficam, tal como nós trabalhamos na tacada do putter, à largura dos ombros, e os braços esticados na frente do corpo. Então o objetivo aqui, e o objetivo do golfe, é acima de tudo que nós consigamos utilizar os músculos grandes. Então a rotação do corpo. Temos também alguma tendência, principalmente nesta parte do driving range, ou neste tipo de tacadas, para usar demasiado os pulsos. Então a ideia é novamente usarmos a rotação do corpo, a rotação dos ombros, com os braços esticados na frente do corpo, o braço esquerdo esticado no backswing e os braços esticados na altura do impacto. E finaliza com as mãos em cima do nosso ombro esquerdo. Então eu vou dar aqui 3 tacadas de exemplificação. Bom, por último, na nossa demonstração nós temos o chamado driver, ou madeira 1. Antigamente estes tacos eram feitos em madeira, hoje em dia já são feitos em carbono, um material bastante leve que permita nós conseguimos jogar a distâncias bem mais longas, bem maiores. E neste caso, no caso do driver, nós usamos um tee, que é este pino, que também pode ser de madeira ou de plástico, neste caso este é de plástico, em que nós colocamos a bola em cima do tee, que é para permitir que nós possamos bater a bola por baixo, ou possamos fazer um swing batendo a bola de baixo para cima, para que a bola ganhe uma distância maior. Então essa é a demonstração que eu vou fazer hoje. Então, primeiro o tee, a bola em cima do tee, com o driver, vou colocar aqui, vou-me alinhar com o alvo lá na frente. A principal diferença em termos de distância, em termos de colocação à bola, é que a bola, no caso do driver, fica um pouco mais próxima do calcanhar, ou fica alinhada com o calcanhar da perna esquerda, ao contrário dos outros tacos, ou no caso na tacada anterior que eu dei com o sandwich, em que nós colocávamos a bola um pouco mais próximo do pé direito. Então, para variar, eu esqueci de finalizar antes esse vídeo, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o golfe, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, assina o sininho lá da notificação para você receber todos os meus vídeos. E vou contar uma spoiler: o próximo vídeo será sobre esse magnífico resort Wish aqui de Foz do Iguaçu, que eu vou mostrar tudo. Vou mostrar o quarto, fazer tudo do quarto, vou mostrar... Enfim, assiste aí que você vai ver, beleza? Até o próximo vídeo.